Olá, alunos da turma ATS 16, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 25ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre assistência de enfermagem ao grande queimado. Então hoje a gente vai ver fisiopatologia específica de algumas queimaduras, profundidade, extensão, como as queimaduras são classificadas em primeiro, segundo, terceiro grau e assistência de enfermagem como um todo. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá. Vamos lá? Grande queimado. A queimadura é um dos traumas mais agressivos que podem atingir o ser humano. Sua importância decorre não só da frequência com que ocorre, mas principalmente pela capacidade de promover sequelas funcionais, estéticas e psicológicas, além de grande taxa de mortalidade que acarreta. Então, tanto fisicamente, porque queimadura, dependendo do grau, você vai sentir dor, e dependendo quanto maior grau profundo que atinge os vasos nervosos, você acaba não sentindo dor. Porém, perde aí, tem algumas sequelas funcionais e, claro, de estética, tá? E nessa aula vocês vão perceber que a gente vai falar muito sobre questões psicológicas também, Então, imagine aí um grande queimado que atinja o rosto, que é a autoimagem daquele paciente. Então, tem que se trabalhar muito questões psicológicas, porque provavelmente esse paciente vai ficar com alguma sequela, alguma cicatriz devido a essa queimadura, tá bom? A queimadura é a lesão resultante da ação do calor, como energia isolada ou associada a outra forma energética, sobre o revestimento cutâneo. Então, queimadura, é a aplicação de um calor sobre o nosso revestimento, sobre a nossa pele, E esse calor aí, ele pode ser térmicos, o fogo em si, químicos, algum produto químico que pode cair na pele e acabar tendo uma lesão, queimando a nossa pele, elétrico, O paciente que sofre aí um choque elétrico, às vezes ele tem alguma queimadura por fatores elétricos, tá? Ou radioativos, tá? Queimadura é uma lesão causada por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos que agem no tecido do revestimento do corpo humano, que seria a pele, tá? Podendo destruir parcialmente ou totalmente a pele e seus anexos, e até atingir camadas mais profundas, como tecido subcutâneo, músculo, tendões e até ossos, Então, isso muito depende da gravidade dessa queimadura, É aí que entra as questões de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tá bom? Considera-se como grande queimadura o paciente com queimadura de primeiro grau e segundo grau, com área corporal atingida maior que 26%, ou queimadura de terceiro grau com mais de 10% da área corporal atingida, ou queimadura de períneo, tá? Então, eu vou mostrar aí nessa aula para vocês como que se fazem esse cálculo de porcentagem de queimadura, tá? Mas quando a gente fala aí, resumidamente, de primeiro grau, o paciente ele tá com a pele toda hiperemiada, o paciente sente dor, de segundo grau aí, já apresenta lesões bolhosas, além de estar toda hiperemiada, dolorida, apresenta bolhas, nessa pele. E a terceiro grau aí, já atingiu aí a derme e a epiderme, tá? Fisiopatologia. As queimaduras são causadas por transferência de energia de uma fonte de calor para o corpo. Então, como eu citei para vocês, existem várias fontes, Elétrica, térmica, radioativa, O calor pode ser transferido por indução ou radiação eletromagnética. Então, existem vários tipos de ser atingido esse calor ao revestimento do corpo, que seria a pele, provocando essa queimadura. As queimaduras são categorizadas como térmica, incluindo as queimaduras elétricas, de radiação e de substâncias químicas. A destruição tecidual resulta da
resulta da coagulação, desnaturação da proteína ou ionização do conteúdo celular. Então, quando temos a queimadura na pele, né, aquela camada, né, muitas vezes até atinge os vasos sanguíneos, né, eles são queimados, ressecados, né, desnaturados, né. Então, fica aquela lesão, né, e todos as proteínas, né, os vasos, elas são atingidas, tá? A pele e a mucosa das vias aéreas superiores constituem os sítios de destruição tecidual. Então, do mesmo jeito que o paciente pode inalar aquela fumaça térmica, né, ou até mesmo ter aí uma queimadura facial, toda aquela via aérea, pode ser até mesmo interna, né, ela pode ser atingida, tá bom? A ruptação da pele pode levar a complicações como perda aumentada de líquidos, infecção, hipotermia, cicatrização, imunidade comprometida e alteração da função, aparência e imagem corporal, edema, hipovolemia, problemas respiratórios e dor, entre outras complicações. Então, isso são fatores, né? São sinais e sintomas que o nosso paciente pode apresentar durante um quadro aí de grande queimada, tá? A classificação da queimadura, né? Então, a gente classifica aí, primeiro por etiologia, depois por profundidade, extensão e, por último, a questão de gravidade, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é feito cada tipo de classificação, tá? Então, quando a gente fala de etiologia, é de acordo com o agente etiológico. As queimaduras por agente físico podem ser térmicas, provenientes de temperatura elevada, elétricas, que ocorrem por corrente elétrica ou raio, por radiação, por meio de exposição excessiva ao sol, radioativa, que é provocada por cobalto. Então, assim, quando a gente fala em etiologia, é o modo que aconteceu aquela queimadura, né? Então, foi pelo fogo, né, que são questões térmicas, foi elétrica, foi radiação, a pessoa tomou muito sol e acabou tendo aí queimadura de 2º grau, né? Então, é o tipo de queimadura. Profundidade, né? O quanto que aquela etiologia causou profundidade aí no meu paciente, tá? A profundidade das queimaduras podem ser de 1º, 2º ou 3º grau. As queimaduras de 1º grau, normalmente queimadura solar, são dolorosas, duram de 48 a 72 horas sem comprometimento hemodinâmico, não justificam internamentos. Então, quando a gente fala em queimadura de 1º grau, é aquela pele bem hiperemiada, não tem ainda presença de bolhas, mas o paciente sente dor, né? Porque atinge a camada superficial, então ainda atinge levemente os nervos, por isso que o paciente sente dor, tá bom? Não necessariamente aí esse paciente ele precisa ficar internado. Então, esses pacientes que vão à praia e acabam esquecendo de passar protetor solar, né? Eles aí apresentam queimadura de 1º grau, ficam com bastante hiperemia, tá bom? As queimaduras de 2º grau podem ser superficiais ou profundas, conforme atinjam apenas a epiderme e 1/3 superior da derme, evoluindo geralmente de forma benigna, com formação de bolhas dolorosas e resolução em torno de 14 dias. Então, a primeira, grau 1, né? Hiperemia, atingiu só a derme, né? Grau 2, atingiu a derme e a epiderme. É por isso que surgem bolhas, né? E essas bolhas são um pouquinho dolorosas, tá bom? Devido ao quadro aí de queimadura, tá? Na queimadura de 3º grau, a pele é geralmente destruída, né? Então atinge aí a derme, epiderme, com danos profundos, levando a alteração hemodinâmica na dependência da área total da superfície corporal queimada, necessitando de tratamento com intervenção cirúrgica para aproximação das bordas da ferida ou de enxertia cutânea. Então, queimaduras de 3º grau, eles são mais profundos, então atinge os vasos, né? Aí a gente pensa, nossa, esse paciente não tá com dor?
talvez ele esteja levemente com dor, né? Mas não tanto quanto aí ele estaria sentindo, né, na primeiro e segundo grau, porque atingiu os nervos, né? Então, essa queimadura aí, normalmente os pacientes eles ficam internados justamente para fazer algum tipo de enxerto, né? Curativo mais complexo, enfim. Caso ocorram em que a queimadura, além da derme e epiderme, atinge a fáscia, músculo, tendões, articulações e ossos, cavidades, são gravíssimas e podem receber denominação de 4º grau. Então, essa denominação aí, paciente aí teve uma queimadura de 4º grau, ela é pouco utilizada, tá? Mas, né, é uma gravidade em que se atinge até mesmo o osso. Eu deixei até a imagem aí para vocês, né, que não tem nem como fazer reconstrução nesse caso, tá? Atinge mesmo aí o músculo, articulações, tá bom? E quando a gente fala de extensão aí, né, qual que foi o tanto que aquela queimadura impactou no corpo do paciente, a gente está falando realmente de quantidade, né, de extensão por si só relacionado aí no corpo. Então, quando a gente fala, foi uma queimadura de 1º grau que atingiu 9% do corpo, ou foi uma queimadura de 3º grau que atingiu aí 26% do corpo do paciente, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que esse cálculo ele é feito, tá? A classificação conforme a extensão significa a porcentagem da área da superfície corporal queimada. O método mais rápido para a determinação da área queimada é constituído pela regra dos 9, desenvolvida por Polinsky e Tennyson, o qual divide a superfície corporal em segmentos que equivalem a aproximadamente 9% do total. Então, cada segmento corresponde a um percentual, ou seja, o corpo é dividido em múltiplos de 9. Então, cada parte do corpo que eu vou demonstrar aqui para vocês, eles são divididos em 9, né? É claro que quando a gente fala pensando no tórax, né? O tórax por completo, né? A gente pensa tanto o lado direito quanto o esquerdo. Então, 9 mais 9 acaba sendo aí 18%. Então, se meu paciente tivesse sofrido uma queimadura térmica, né, em churrasqueira, que atingiu todo o meu tórax, ele teria aí 18% aí, de grau 1, queimadura de grau 2, grau 3, enfim, tá? Aí eu deixei aqui para vocês já uma colinha aí de como é calculada essa extensão. Então, quando a gente fala de cabeça e pescoço, corresponde a 9%. Quando a gente fala de tronco, né, 18%, justamente porque a gente considera direito, lado esquerdo, tá? Tronco posterior, atrás, também 18%. Tanto o braço direito quanto o esquerdo, 9% cada um. Perna direita, perna esquerda, 9% cada um também. Região de períneo, 1%, totalizando 100%, tá bom? E em relação às crianças, fica da seguinte maneira, porque criança, a gente precisa imaginar aqui, né, que é um ser humano um pouco menor, né, e a área atingida dele é um pouco mais abrangente, né. Então, a cabeça, a gente corresponde 18% para crianças, né, cada membro inferior, 13,5%, e demais partes do corpo é igual ao do adulto, né, então, períneo, 1%, membros superiores, 9%, tá? Aqui só me desculpa, mas eu acabei repetindo o slide de cima, tá? E eu deixei aí só uma imagem para vocês terem ciência, né? Do adulto, né? E da criança, tá bom? Tratamento. Então, quando a gente fala em tratamento, né? Lembrando que nessa aula eu não deixei disponível os fármacos, né? Mas aí tem a lidocaína, o sulfato de prata, tá? Tem vários fármacos aí que é utilizado em queimadura. E é claro que isso varia de paciente para paciente, de gravidade, né? De queimadura para gravidade. Então, isso varia muito, tá bom? Então, quando a gente fala em tratamento, né, dos queimados, ele é dividido em 3 fases, denominada reanimação, reparação ou aguda,
reparação ou aguda e reabilitação. Quando a gente fala em reanimação, a gente aprendeu lá na assistência de enfermagem ao politrauma, né? Que seria o XABCD, né? Que quando esse paciente grande queimado ele chega pelo pronto-socorro, também é realizado aquela sequência, né? De X, A, B, C, D e E, tá bom? No queimado, a mesma coisa, tá? Na primeira fase, são verificadas as vias aéreas e coluna vertebral, respiração e ventilação, circulação com controle de hemorragia, exame neurológico e, por fim, deve-se despir totalmente o paciente, mantendo-se a temperatura. No segundo momento, é coletado a história e realizado o exame físico do paciente, bem como detalhamento do acidente. Esses dados coletados são analisados para se identificar os diagnósticos de enfermagem, que são de suma importância para a suficiência do tratamento, tá? Então, aí nesse momento, começa a se fazer aí o plano de cuidado desse paciente, né? Tanto médico, quanto enfermagem, quanto físio, enfim, tá? O tratamento da reposição volêmica para Brunner deve ser realizado ainda nessa fase para que se prevenir a instalação do choque, repondo os líquidos e eletrolitos perdidos. Então pensem comigo, quando tem-se um grande queimado, né, ele perdeu aí os eletrólitos, as proteínas, né, do revestimento corporal, da pele, né? Então esse paciente ele pode entrar em choque por falta de volemia, por falta de volume, né? Por isso que um grande queimado, né, tem-se uma das prescrições aí é questão de volemia. Então coloca-se, infunde-se, né, muita solução fisiológica nesses pacientes grande queimado, justamente pelo quadro aí de desidratação e perda aí de líquidos por eletrolíticos, tá? Como função aí da enfermagem, no grande queimado, nós também precisamos fazer o balanço hídrico, né? Então, se o paciente está com sondinha lá, eu vou ter que anotar no meu balanço hídrico quanto débito urinário está sendo expelido por naquela bolsa coletora, né? Quanto está sendo infundido no meu paciente com soluções fisiológicas, enfim, tá? A terapia varia de acordo com o paciente, pois a posição hídrica é determinada pelo total de débito urinário e índice de perfusão renal. Na fase de reparação ou aguda, que começa nas 48 a 72 horas após a lesão, assistência é ministrada para avaliação da continuidade e da manutenção dos sistemas respiratórios e circulatórios, equilíbrio hidroeletrolítico, funções gastrointestinais, além da prevenção de infecção, cuidado com ferida, que é curativos, debridamentos e possíveis enxertos, e controle de dor e suporte nutricional. Então aí entra aí nessa fase de reparação tanto os cuidados cirúrgicos, né, desbridamento, realização de curativo, quanto os próprios cuidados de enfermagem, alívio de dor, verificação de balanço hídrico, verificação de sinais vitais, né? Se o paciente aí tiver com alteração de sinais vitais, hipotensão, hipotermia, talvez ele esteja entrando aí num quadro de choque, né? E aí tomar cuidado com as questões de sepsis, né? Que esse paciente está muito sugestivo a adquirir alguma infecção, tá bom? A fase de reabilitação começa ainda na unidade de terapia intensiva. Corresponde à reavaliação física, como a dieta hiperproteica para melhorar a circulação e o posicionamento dos membros inferiores estendidos, evitando-se cicatrização hipertróficas e contraturas articulares. Então, quando o paciente ele está lá, deitadinho, né, no meu leito de UTI, se o paciente tiver condições de fazer levemente troca de decúbito, ok. E sempre lembrar que meus membros, né, tanto superiores quanto inferiores, eles precisam estar estendidos, né? Porque se o paciente deita e flete, né, tem aquela questão de flexão do membro, aquela ferida, aquela queimadura, ela pode se aclopar, tá? E ser muito mais doloroso no momento de ter a extensão aí desse membro, né? Pode lesionar mais ainda a pele, né? Outra questão é o suporte emocional,
já que queimadura gera alterações na autoimagem, além de sentimentos como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Todas essas fases requerem uma assistência multidisciplinar, em especial da equipe de enfermagem, que acompanha o paciente desde a sua chegada no hospital até a sua alta ou dando continuidade no atendimento em domicílio. Então, eu costumo dizer assim, né? O atendimento é multiprofissional, mas a enfermagem, né, é um membro muito importante, porque ele está aí nessa assistência, nesse vínculo com o paciente, da entrada até a saída e até mesmo a continuidade do tratamento a esse paciente, a família, né? Então, quando a gente fala assim que a gente tem que saber lidar também com os fatores psicológicos, é justamente por isso, né? Porque nós temos o maior vínculo com esse paciente. Então, a gente tem que saber ouvir, né? Se caso a gente não puder ajudar, né, com algum meio, a gente precisa levar isso para a equipe multiprofissional para que o plano terapêutico seja redefinido aí, pensando em fatores psicológicos ao nosso paciente, tá bom? Aí eu deixei aí de forma geral alguns cuidados de enfermagem para os pacientes grandes queimados. É claro que existem N outros, tá? Mas eu deixei alguns aqui só para termos alinhamento do que seria esses cuidados aí ao grande queimado, tá? Então aí, um deles é fornecer oxigênio umedecido, monitorar rigorosamente o paciente em ventilação mecânica. Claro, se o paciente estiver entubado, né, a gente precisa ter todos aqueles cuidados de ventilador mecânico, né? Ver a questão do circuito, né, se os parâmetros estão adequados, enfim. Manter a extremidade aquecida. Então, esse paciente a gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse paciente, caso ele não seja protegido, né, ele pode entrar num quadro de hipotermia, já que ele não tem mais aquela pele, o revestimento da pele para aquecê-lo, né, ele pode entrar num quadro de hipotermia, tá? Monitorar o débito urinário pelo menos a cada hora e pesar o paciente diariamente. Isso aí é rotina de determinados setores, tá? Limpar as feridas diariamente, realizar o curativo da ferida de acordo com a prescrição, evitar pressão, infecção e imobilização dos enxertos de pele. Então, esse curativo é feito diariamente. Os fármacos, eles são utilizados de acordo com a prescrição médica, tá? Existem algumas instituições que elas têm um time de curativo, né? Então, além de tratar lesões por pressão, esse time também aí avalia, né, os principais fármacos, os mais importantes que podem ajudar no processo de cicatrização de grandes queimados, tá? Avaliar com frequência a temperatura corporal, fornecer ambiente aquecido por meio de cobertores térmicos, se for o caso, tá? Posicionar o paciente cuidadosamente a fim de evitar posições flexionadas nas áreas queimadas. Então, o que eu citei para vocês, né? Os membros, eles devem estar estendidos, né? Nunca flexionados, porque aquela lesão, ela pode grudar uma na outra, né? Aclopar, e aí, no momento de eu estender o meu membro, eu posso estar lesionando mais ainda a pele, tá? Oferecer analgésico aproximadamente 20 minutos antes do processo doloroso e fornecer tranquilidade e apoio emocional. Então, às vezes, esse paciente ele tem que passar por debridamento. Esse debridamento, ele seria a retirada da pele morta, né, da pele queimada. Então, normalmente, as prescrições médicas, elas já estão com alguns analgésicos, né? É claro que vocês vão discutir isso com a enfermeira, com o médico que estará de plantão ali, para fornecer esse analgésico para o paciente antes de fazer o procedimento, porque o paciente pode sentir muita dor, tá bom? Usar a abordagem multidisciplinar para promover a mobilidade e a independência, explicar todos os procedimentos ao paciente e à sua família em termos claros e simples. A internação em unidade de tratamento de queimados traz alterações principalmente psicológicas por causa da aparência e cicatrizes que nem sempre com cirurgia elas são reparadoras. Os profissionais de enfermagem devem ser preparados para atuar junto ao paciente e sua família para diminuir os efeitos do transtorno de longa internação na UTI, na unidade de tratamento de queimados.
Como eu falei para vocês no início dessa aula, a enfermagem, né, é o profissional que está mais próximo e diariamente, frequentemente desse paciente. Então, vocês vão perceber várias alterações psicológicas nesse paciente, alterações depressivas, chorosas, né? E tudo isso a enfermagem tem que ser como um alerta para a equipe multiprofissional, né? Para estabilizar aí. É claro que a gente sabe que impacta muito, né? Nesse processo de cicatrização, na autoimagem do paciente, tá? A assistência de enfermagem ao grande queimado é complexa e constitui determinante fundamental no êxito do tratamento, contribuindo decisivamente para a redução da morbidade e da mortalidade. A equipe de enfermagem deve estar preparada para qualquer intercorrência junto ao paciente. Para isso, essa deve ser portadora de um conhecimento global do processo fisiopatológico e da terapêutica a ser ministrada ao paciente queimado, uma vez que conduta inadequada na assistência de enfermagem pode provocar sequelas físicas e psicológicas irreversíveis ao doente. O que quer dizer isso, né? A enfermagem ela precisa estar ciente do quadro do paciente, que tipo de queimadura é aquela, por que foi causada, qual que é o grau daquela queimadura. Então, tudo que eu especifiquei aí para vocês, o que é grau 1, grau 2, grau 3, isso vocês precisam saber. E até mesmo a utilização terapêutica, né, dos fármacos que são utilizados, tá? Eu preciso estar atenta, né, às prescrições, né, e na dúvida, questionar, é isso mesmo, né? Por que eu falo isso, né? Vou dar um exemplo besta, né? Vamos supor que eu, técnica de enfermagem, não me atento à prescrição e acabo realizando o curativo naquele grande queimado na prescrição lá do primeiro dia, né? Sendo que meu paciente já está internado na UTI aí por torno de no seu 6º dia. E aí eu utilizo a prescrição do primeiro dia. Então eu vou usar um fármaco que, ao invés de melhorar a minha cicatrização, ela pode piorar, né? Porque quando eu falei para vocês, né, quando o paciente chega lá no pronto-socorro com uma grande queimadura, o primeiro fármaco utilizado é o sulfato de prata. Depois disso, né, depois aí de umas 48 horas, o fármaco, esse sulfato de prata, ele já não tem tanta eficácia para aquele tipo de queimadura, até porque precisa usar outros fármacos para estimular a circulação, né? A circulação que estimula a cicatrização, tá? Então, por isso que a gente tem que se atentar, tanto o processo fisiopatológico, como que vai decorrer aí o tipo de grau dessa queimadura, qual que é o plano terapêutico, né? Tanto quanto a questão terapêutica em si, os fármacos utilizados, né? Enfim. A importância da equipe de enfermagem estar habilitada a prestar atendimento de forma correta e humanizada às vítimas de queimadura é essencial para o prognóstico do paciente a curto e longo prazo, né? Então, somos nós que estamos prestando assistência a esse paciente, né? Então, por isso que, na dúvida, a gente sempre precisa questionar, estar habilitado a realizar determinado curativo, né, manusear, prestar assistência àquele público, né, aquele paciente grande queimado, né? É claro que quando se trata principalmente de grande queimado lá no setor de UTI, esse paciente não fica apenas com um técnico de enfermagem. Normalmente fica o técnico enfermeiro ou 2 técnicos para prestar assistência a esse paciente, tá bom? Porque os cuidados realmente eles são muito delicados. Não adianta fazer um cuidado na pressa, uma mudança de decúbito, por qualquer lesão mínima eu posso impactar nesse processo de cicatrização do meu paciente, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta via portal que a gente vai se falando, ok? Beijo para vocês e até mais!